Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um de vocês nessa manhã de quarta-feira, né? Hoje o Senhor me deu uma palavra. Ontem à noite nós recebemos a triste notícia do falecimento do ator Paulo Gustavo, um ator muito bom, um ator do qual eu gostava muito, adorava o filme Minha Mãe é uma Peça. Para mim, assim, hoje no meio artístico de comédia, ele era um dos melhores, sabe? E com isso a comédia perde um grande artista. E devido a vários comentários que eu ouvi, que eu escutei, e também nas minhas redes sociais, as pessoas comentando os posts que eu fiz, né? Em assim, triste com a morte do Paulo Gustavo, porque foi algo que realmente me entristeceu, porque era um ator que eu gostava muito. Ele já me fez rir muitas vezes. Então, assim, não. Como é que eu vou explicar? Eu não tô aqui para justificar o erro dele, porque quem sou eu para julgá-lo, né? E eu tô aqui para dizer sobre como nós, seres humanos, somos ruins, somos maus, somos pessoas más. E hoje pela manhã eu fui dormir refletindo, e hoje pela manhã eu acordei refletindo, e o Senhor me deu uma palavra. E eu gostaria de compartilhar com você. Está lá no livro de Mateus 7, e eu vou começar lendo a partir do verso 1. Mateus 7, 1. E eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que está dizendo assim, ó: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. Olha o que a Bíblia nos chama: hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Queridos, o que essa palavra me diz, né, nessa manhã? Mediante a tudo que eu escutei, né, sobre o ator Paulo Gustavo, assim, eu peço perdão aos fãs, à família. Eu sei que eles não vão, a família deles não vão assistir a esse meu vídeo, eu sou muito pequenininha, mas eu gostaria de pedir perdão em nome de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que aqui dentro, ó, na verdade não são. São fariseus. Fariseus hipócritas, não sou eu quem está dizendo, é a palavra do Senhor, que se acham no direito de julgar o outro, quando na verdade todos nós, queridos, cometemos erros e pecados. A Bíblia diz, deixa eu arrumar minha posição aqui, que deu cãibra na minha perna, estou sentada no chão. A Bíblia diz que lá em Romanos 3:23, que todos nós pecamos. Lá está escrito assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não foi só o Paulo Gustavo que pecou por ser homossexual. Eu não sou homossexual, mas eu tenho imensos outros defeitos. Eu tenho defeitos assim que eu olho para mim e eu falo, meu Deus, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, lá de cima mesmo eu me fulminava. Porque eu também tenho os meus defeitos, queridos, assim como você tem o seu. Então não se coloque na posição de juiz, porque você não é juiz. Existe um único juiz, que é Deus.
eu provo a você. Vamos ler comigo lá, ó, João 8,15. Livro de João, capítulo 8 e o verso 15. Tá dizendo assim, ó: vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Então nem Jesus, ele aqui se atreveu a julgar. Isso aqui, ó, eu não tô lendo só um texto isolado, não. Isso aqui tá falando sobre quando Jesus perdoou, né, a mulher que foi apanhada em adultério. Ele não a condenou. O que ele disse àquele povo que estava ali para tacar pedra nela? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você não tem pecado, não, querido? Você não erra, não? Você é santo? Todos nós pecamos, queridos, todos. Não julgue. Não julgue para não ser julgado. Sabe? Não condene se você não quer ser condenado. Paulo Gustavo, ele era homossexual. Sim. É pecado ser homossexual? É pecado. Sabe? A Bíblia condena a prática do homossexualismo. Porém, eu não posso julgá-lo, porque eu não sou Deus. Isso é somente entre ele e Deus. Ah, então Paulo Gustavo não foi para o inferno? Eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Eu não sei se no último instante, no último suspiro dele, ele se arrependeu de todo o pecado, de tudo que ele falou. Aí as pessoas vêm até a mim e dizem assim: ah, Jéssica, mas ele falou que se Jesus Cristo estivesse aqui, ele iria em um show da Pablo Vittar. Queridos, toda hora a gente fala asneira. Toda hora a gente abre a boca para falar coisas erradas. Inclusive você que abriu a sua boca para julgar o Paulo Gustavo. Você pecou quando você fez isso. E nem, portanto, o Senhor usa de vingança para conosco. Quantas vezes eu escutei? Eu cresci a minha vida ouvindo isso. Que Cazuza, ele morreu porque em um dos shows dele, ele acendeu um cigarro de maconha. Ele soprou a fumaça para o céu e ele disse assim: é para você, Jesus. E aí passou um tempo, ele teve AIDS e veio a falecer. E as pessoas dizem que ele foi condenado por Deus porque ele mandou a fumaça para o céu. Quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem que o Titanic afundou porque quem o construiu disse que nem Deus afundava o Titanic. E aí Deus se vingou de quem disse isso. Quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem que Renato Russo morreu porque ele era gay. Queridos, eu tenho vergonha de coração, tenho vergonha de cristãos que pensam dessa maneira, que o Senhor ele é vingativo. Eu escutei dizer que nós estamos vivendo essa crise, essa pandemia, porque no carnaval de 2019, o carnaval de 2019, as pessoas levaram Jesus, expuseram Jesus na Sapucaí, chicotearam ele, bateram, humilharam a imagem, a figura, né, de Jesus, porque eles não têm o poder de fazer isso com Cristo. E aí nós estamos vivendo tudo isso porque Deus está nos castigando por causa daquilo. Ei, queridos, tudo isso que nós estamos passando são consequências dos nossos pecados. Não é só porque a imagem de Cristo foi humilhada na Sapucaí, não. Vai muito além disso. Nós estamos vivendo tudo isso por causa do nosso pecado e um deles é o seu julgamento. É porque você se acha Deus. Você se coloca na posição de Deus. Queridos, você não tem esse direito. Pare de reparar no cisco do olho do seu irmão, quando na verdade existe uma trave no seu olho. Todos nós, queridos, vamos passar pelo julgamento, mas é pelo julgamento celeste, o julgamento divino, o julgamento do Senhor. Você não tem o direito de julgar ninguém. Você não tem o direito de dizer se Paulo Gustavo foi ou não para o céu.
Se eu for pensar de acordo com aquilo que as escrituras dizem, mediante a prática do homossexualismo, não. Ele não foi. Mas se no último suspiro de vida dele, alguém tiver falado de Jesus para ele e ele se arrependeu, ele foi. Sabe por quê? O ladrão, eu vou dar um exemplo para vocês, o ladrão da cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões zombava de Jesus o tempo todo. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Enquanto o outro ladrão dizia, verdadeiramente você é o filho de Deus. O outro ladrão, ele acreditava que Jesus Cristo era o filho de Deus. E o que Deus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele era um ladrão, querido. Ele era um ladrão. Então não julgue. Você não tem esse direito de julgar. Sabe? Muitos cristãos hoje se acham no direito de serem juízes, quando na verdade nós é que seremos julgados diante do grande tribunal do Senhor. Preocupe-se mais em cuidar da sua vida. Preocupe-se mais em cuidar da sua salvação. Pare de preocupar com a vida do outro, com o que o outro faz. Preocupe em consertar a sua vida. Pare de julgar o outro. Pare de condenar o outro. Olhe para você. Se olhe no espelho. Veja quem você é diante de Deus. Não somos nada, amados. Se hoje eu acordei respirando, não é porque eu mereço, não, é pela graça do Senhor, porque eu sou podre. Eu sou cheia de erro e de pecado. Cheia de erro e de pecado. Quem sou eu para julgar alguém nessa terra? Então não seja juiz. Você não é juiz. Eu quero ler com vocês para terminar. Romanos 2, capítulo 2. E eu vou ler o verso 1, do 1 ao 3. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Você tá aí, julgando Paulo Gustavo porque ele era homossexual. Você é mentiroso. Você é adúltero, adúltera. Você tem coragem de passar na rua, ver uma pessoa ali com fome e você não tem coragem de oferecer um prato de comida? E você se acha melhor que o Paulo Gustavo? Você é uma pessoa que não tem moral nenhuma. Você vive de aparência. Você não respeita a sua esposa. Você não respeita o seu marido. Você é desonesto. Você vai ao mercado, recebe um troco a mais e não devolve. E você se acha melhor que o Paulo Gustavo? Em quê? Em quê? Em que você se acha melhor que ele? Julgue menos. Cuide mais da sua vida. Se preocupe mais com a sua salvação. Enquanto você repara no cisco do olho do Paulo Gustavo, existe uma trava imensa no seu olho. Eu só peço a Deus nessa manhã que Ele tenha misericórdia de mim e de você e de todas as pessoas que pensam da mesma maneira. Que a paz do Senhor Jesus seja com você essa manhã e que Deus tenha misericórdia da sua vida. Em nome de Jesus.